Olá, meu nome é Vinícius Nunes e esse é o My News Entrevista. Ao meu lado hoje, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul do Podemos, Maurício Marcon, um dos únicos que votará pela liberdade de Chiquinho Brazão, um dos mandantes da morte de Marielle Franco. Deputado, causa surpresa você ser um dos poucos que votará contra a prisão do Chiquinho Brazão. Por que você vai votar contra? Olá, Vinícius. Olá, quem nos acompanha. Realmente causa surpresa. Afinal, nós, como prerrogativas de parlamentares, devemos legislar e fiscalizar. E quando a gente legisla, o mínimo que se espera é que quem legisle cumpra a legislação. A legislação ela é muito clara quando ela diz, na emenda constitucional número 35, parágrafo 2º, ela faz a seguinte menção: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. Tu mesmo falou na tua introdução que o crime foi cometido em 2018, março de 2018. Em março de 2018 não tem como ser flagrante em 2024. Então, eu não conheço esse deputado. Aliás, ele é um deputado que vota com o governo. A gente tem o placar congresso.com, que fica bem claro que ele é um governista, eu não o conheço. Mas o que eu não posso é cobrar coerência do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, quando ele toma atitudes inconstitucionais. E mais nessa vez, tomando uma atitude inconstitucional, eu defender algo inconstitucional. A gente teve um caso, infelizmente, muito semelhante, tempos atrás aqui na casa, que foi o caso da Flor de Lis, que foi acusada, foi processada e está presa por ser mandante do assassinato do seu ex-esposo. E como foi o processo dela? Olha que interessante, ela, para ser presa, ela precisou ter todo o processo legal respeitado conforme manda a Constituição aqui na casa. Ela só foi presa preventivamente pós ser cassada. O Chiquinho Brazão, ele está preso preventivamente, sendo que a Constituição só permite que um deputado seja preso em flagrante. Ou seja, nós estamos, se for aprovado, dando mais uma vez o ok a um ministro do Supremo que vai passar por cima da Constituição brasileira. Se eu sou um congressista e eu não respeito o que eu legislo, como é que nós vamos esperar que a população respeite o que um congressista legisla? Eu acho que bandido tem que estar preso. Aliás, eu sou da turma, digamos, da bancada da bala. Mas eu acho que a gente tem que respeitar a Constituição. Porque senão a gente vai dizer, não, olha só, aquele lá estuprou uma criança, ele tem que ser morto, tem que ser assassinado. A Constituição não diz isso. Então a gente tem que respeitar a Constituição. E a Constituição ela é muito clara quando diz: o parlamentar precisa ser cassado, como foi a Flor de Lis, 2 dias depois ela foi presa preventivamente. Aqui se fez o contrário. Por ser um caso, digamos, mais midiático, o ministro, que a gente sabidamente sabe que não respeita a Constituição em nenhum dos seus entendimentos, a gente pode citar N casos aqui, inclusive hoje na Câmara eu citei vários. Então para eu ter coerência comigo mesmo, se eu quero cobrar dele que ele respeite a Constituição, eu preciso também respeitar a Constituição. Mas o senhor não acha que, pela seriedade do caso, por todas as provas que a Polícia Federal apresentou no relatório e também para mandar um recado público para os eleitores, não deveria ser tratado de uma outra forma esse caso? Veja bem, Vinícius, tu acha que o assassinato do marido da Flor de Lis é menos importante, a vida dele valia menos do que a Marielle Franco? Eu acho que toda a vida de todo brasileiro vale igual. Por isso que tem a Constituição. Porque se aquele caso é mais grave, esse caso é menos grave, aquele caso é mais importante, esse caso é menos importante, aí a gente entra na barbárie. Aí a gente entra no caso mais importante, no caso mais relevante. E quando nós entramos nisso, a gente regride a 1000 anos atrás, quando não tinha lei. E se é para não ter lei, daí a gente vai dizer: olha, Vinícius, aquele cara ali, ele vale mais do que aquela ali. Então, se ele for morto, esse não precisa respeitar a legislação. Ela precisa. Não é assim. A lei é muito clara. O processo legal precisa ser seguido. A casa pode cassar o mandato do Chiquinho em tempo recorde, se quiser. E aí sim se respeita o devido processo legal, como foi a Flor de Lis. O que nós estamos pedindo aqui e nos cercando é o seguinte: que amanhã ou depois um ministro do Supremo não possa decretar prisão preventiva por outro motivo. Daqui a pouco, Vinícius, eu vou à rede social, ou tu vai à rede social, tu faz um comentário que o ministro Alexandre de Moraes considere que é um atentado à democracia. Ele vai fazer uma prisão preventiva tua. Aí tu vai achar que tu deve ser preso ou deve ser respeitada a Constituição se tu fosse parlamentar. Tu vai me dizer: não, Marcon, tem que respeitar a Constituição. Então, se a gente tem que respeitar a Constituição, a gente tem que respeitar em todos os casos. Em ele sendo condenado, como tu bem falou, há inúmeras provas,
vítimas, eu quero que ele apodreça na cadeia. Não estou fazendo aqui, o que eu estou defendendo é que a Constituição, a carta que nos trouxe da barbárie para ser uma sociedade organizada, seja respeitada. Se um ministro do Supremo não respeita o que está escrito claramente na Constituição, o que a gente vai esperar das pessoas? Amanhã os líderes eles vão se reunir antes da sessão da CCJ justamente para decidir como serão as orientações da bancada. Se o Podemos decidir por votar pela manutenção da prisão, o senhor ainda vai continuar? Com certeza. E como será isso para o senhor? O meu voto, ele é sempre o respeito, primeiro, à Constituição e depois à vontade dos meus eleitores que me delegaram o mandato. O meu mandato não é do partido. E o Podemos me dá toda a liberdade para votar como eu quiser. E eu, mais uma vez, perder a coerência agora é muito confortável. Votar em algo que a sociedade vai aplaudir é muito confortável. Mas amanhã ou depois, quando vier um caso semelhante e eu tiver um histórico que eu não respeitei a Constituição, como eu vou cobrar que alguém respeite a Constituição se eu não respeitei? Então, o meu foco da minha vida, eu nunca perdi a minha coerência. E não vai ser amanhã que eu vou perder. Reforço, eu acho que ele tem que ser preso, eu acho que ele tem que ser cassado, eu só acho que tem que se respeitar o que está escrito na Constituição. Porque amanhã ou depois nós vamos ter um caso no Brasil que tu vai considerar que tem que ser pena de morte, eu vou considerar que não precisa ser. Aí nós vamos respeitar o quê? A lei que nos torna uma sociedade organizada. A partir do momento que nós saímos da lei, nós entramos na barbárie, na lei do mais forte. E isso não desenvolveu nenhuma sociedade no mundo e não vai ser a nossa que vai se desenvolver com esse tipo de atitude. Agradeço o deputado Maurício Marcon pela entrevista e você que acompanha o canal My News, continue ligado, ative as notificações e inscreva-se no canal. Até mais!